Olá, galera do Colônia de Mestres. Um abraço aí para todos. Uma galera aí, um abraço pro sexto ano, Serma. Um abraço para os meus alunos do Colégio Moriá também. Um abraço para você que está dando essa confiança de estar se inscrevendo aí no nosso canal, no Colônia de Mestres. É uma honra para mim. Já estamos com 451 inscritos. Um trabalho de formiguinha, mas eu sei que vamos chegar a um nível alto de pessoas, alcançar pessoas que desejam conhecimento, alcançar pessoas que desejam crescer no seu conhecimento, né? Que é o mais importante. Hoje vamos estar falando sobre fábulas. Melhor, fábulas já falamos, né? Desculpe, já falamos sobre fábulas. Hoje vamos estar falando sobre um assunto bem interessante também, bem como as fábulas. Vamos estar falando sobre a parábola. O que vem a ser uma parábola? O que é uma parábola? Na verdade, uma parábola é uma alegoria escrita, ok? É uma forma de narração. O que é uma narração? É algo narrado, contado, né? Ao contrário das fábulas que usam os animais, a parábola ela usa personagens que são os seres humanos, né? Os seres humanos entram na história e essas ideias apresentadas com pessoas usando temáticas transmite uma lição, uma ética. A parábola em si é uma linguagem simbólica, ilustrativa de verdade. E dentro dessa sintetização de ensinamentos, o autor ele trabalha dentro de temáticas sociais, onde atribui no final uma forma de conhecimento, ou seja, o aluno, o autor, ele vai ter a sua ideologia transmitida através daquele fato contado usando personagens com pessoas, ao contrário da fábula. A parábola, ela, além de ser protagonizada por seres humanos, ela se diferencia da fábula porque ela trabalha dentro do apólogo ricamente, né? E além de possuir essa alegoria de conhecimento, essa alegoria de temas verdadeiros, ela transmite para aquele leitor uma sensação de conforto espiritual, uma sensação de conforto daquilo que ele está lendo. Então, uma parábola, ela, além de ser uma lição ética, é uma lição onde você transmite para as pessoas uma sensação de dever cumprido daqueles personagens. A pessoa aprendeu alguma coisa, né? Não simplesmente um texto comum. É um texto que transmite ideias, ideais, transmite, na verdade, ações, né? E essas ações que são transmitidas, elas são feitas de formas criteriosas para chegar à posição de um fato real, de um fato comum. Nós temos na Bíblia, inclusive, alguns exemplos de parábola contadas por Jesus Cristo. Nós temos a parábola do rico e o Lázaro, nós temos a parábola do filho pródigo, né? Enfim, nós temos outras parábolas das 10 virgens, se eu não estou enganado, mais ou menos isso. Então, cada parábola nos passa uma situação, nos passa um aprendizado, né? E fica até como caráter de ensinamento para vocês a questão da parábola e a diferenciação da fábula. Eu gostaria que você fizesse essa pesquisa no caderno e depois mandasse para mim, para o meu WhatsApp, ok? Ou mandasse para o meu e-mail, profclaudio@hotmail.com, e transmitisse para mim o que você aprendeu entre a fábula e a parábola. O que diferencia esses dois gêneros literários? O que diferencia, né, a parábola do conto fabuloso, né? Então, assim, eu gostaria que você fizesse isso. E também gostaria que vocês pesquisassem essas parábolas da Bíblia, né? E você vê o que você absorveu com cada uma dessas parábolas. E também outras parábolas
de outros autores também que são bem simbólicas, uma linguagem bem simbólica, uma linguagem bem rica, uma linguagem bem atrativa para aqueles que estão lendo. Geralmente esses contos são contos bem alegóricos, são contos bem fantásticos, bem legais. Vocês vão gostar de ter essa experiência lendo parábolas e lendo também as fábulas, ok? Falar um pouco mais sobre a questão da lição ética. Hoje nós estamos vivendo um mundo tão difícil, onde as pessoas estão deixando de ler, as pessoas estão deixando de absorver o seu conhecimento. Então, quando você vê um texto desse, parábola, e a parábola passando a lição ética para nós temos que absorver com intensidade, sim, porque assim, a leitura é algo fantástico. Seja fábula, seja uma parábola, a parábola vai lhe ensinar uma lição de ética, uma lição de conselho positivo. A parábola vai lhe dar uma lição de moral. Assim como a fábula, vai lhe dar uma noção de bons conselhos. Então nós temos que se apegar a isso, sim, nós temos que se apegar a esse tipo de textos, porque hoje as coisas estão difíceis, as pessoas estão matando por pouco, as pessoas estão deixando de seres humanos, né? As pessoas estão deixando de ser humano. Então esses textos eu aconselho que você leia para que você venha ter essa forma de encarar as pessoas, respeitar o outro, respeitar o próximo. Veja só a missão de Jesus Cristo quando ele contou a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo nos ensina que nem tudo a riqueza, nem tudo os bens próprios são bacana para nós. Né? O filho pródigo ele teve a sua herança entregue para ele foi para o mundo, enfim, que eu falo, é uma alegoria simbólica da vida farta, da vida desregrada, e lá ele se destruiu, porque o dinheiro dele acabou, ele se viu em uma situação muito difícil. Isso tudo é a parábola do filho pródigo. E ele teve que retornar para a casa do pai, mas antes ele comeu da comida dos porcos. Ele chegou ao nível de humilhação. E ele chegou e falou: poxa, nem os empregados da casa de meu pai comem dessa maneira. Retornarei à casa de meu pai e pedirei para que ele me aceite, nem que seja como escravo, como seu servo. E quando ele voltou, ele viu o pai dele com os braços abertos, abraçou ele e disse: bem-vindo, meu filho, o bom filho a casa retorna. E preparou um novilho cevado, botou uma túnica sobre ele, deu um anel no dedo dele. E naquele momento, ele foi bem recebido, ou seja, o pai, ele aceitou aquele filho de volta. Aquele pai não olhou para os erros que o filho cometeu, não olhou para as besteiras que os filhos cometeu. Né? Então, assim, quando ele viu o filho dele mais velho, retornou, olhou para ele e falou: poxa, o senhor nunca me deu uma ovelha, um bode para poder matar para comer com os meus amigos? E esse daí vai embora, gasta tudo o seu dinheiro com rameiras e volta, e mesmo assim o senhor aceita, ainda mata, ainda bota uma túnica sobre os ombros dele, mata um boi, bota um anel no dedo dele. Aí o pai dele olhou para ele e disse: meu filho, o seu irmão estava morto e ele reviveu. Tudo que eu tenho é seu. Ou seja, a figura daquele pai é a figura do próprio Deus. E esse Deus aceita a todos, independente dos erros que cometem. Então, o que a parábola do filho pródigo passa para nós? Que Deus é um Deus onde aceita e perdoa os nossos erros, mas não deixa de punir, não deixa de ser um Deus inteligente, tanto que ele falou para o outro filho que tudo que ele tinha é dele. Ou seja, o filho pródigo, o qual retornou, não tinha mais herança, mas foi bem aceito na casa. Então, que você possa aprender com outras parábolas. Pesquise outras parábolas. Pesquise a vida e obra de Esopo também. É bem interessante você aprender, esse que foi o pioneiro dos contos fabulosos. Ok? Então, um abraço para todos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? E que esse Deus soberano aí que recebeu esse filho pródigo possa entrar em nossos lares nesses momentos de pandemia,
esses momentos de agonia. Se proteja, se for sair, use máscara e estamos juntos. Forte abraço. Tchau, tchau.